No dia 17 de fevereiro, comemoramos os 7 fundadores da Ordem dos Servitas. No século XII e XIII, desenvolveram-se na Europa comunas de adeptos das artes liberais, nas quais o gosto pelos prazeres, luxo, ganância e domínio inevitavelmente cresceu, gerando conflitos e contrastando com os valores cristãos então vigentes na sociedade. A reação de muitos leigos foi unirem-se em confrarias de penitência ou movimentos propondo pela vivência radical do Evangelho, como, por exemplo, os humilhados, os valdenses, os pobres lombardos, mas principalmente as iniciativas de São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão. Na Itália, em Florença, surgiram os Laudesi, que se encontravam para, diante de uma imagem de Nossa Senhora, rezar a ela, cantar louvores. Dentre os participantes havia os que mais seriamente queriam se comprometer com uma renovação da vida cristã, através de obras de caridade e de penitência. 7 amigos das mais aristocráticas e tradicionais famílias florentinas da confraria chamada Associação Mor de Santa Maria decidiram por este caminho. Amadeu de Gli, Amadei, Maneto del Antena, Giovanni Bovniato, Alessio Falconieri, Buonfiglio Monaldi, Geraldion Sostegni e Ricovero dei Ugotini. Eram todos prósperos comerciantes de lã, mas deixaram os negócios e venderam todos os seus bens, deixando o suficiente para suas famílias e distribuindo o resto aos pobres. Em seguida, mudaram-se para uma casa abandonada na periferia da cidade, mais tarde conhecida como Santa Maria de Cafagil. Ali viviam em perfeita comunhão, numa vida austera, dedicada à oração, contemplação, penitência, mendicância e obras de caridade junto aos pobres e doentes. O bispo de Florença abençoou a iniciativa e solicitou que o governo municipal respeitasse a atuação daqueles homens de paz, um testemunho fundamental. A situação social era de guerras e intrigas entre os guelfos, partidários do Papa, e os gibelinos, partidários do Império Germânico. Nesta casa, logo ocorreram muitas pessoas, animadas com o seu exemplo. Nasceu assim a Ordem dos Servos de Maria, ou Servitas, um hábito negro em sinal de luto, em devoção a Nossa Senhora das Dores ao pé da cruz, procurando uma situação mais solitária e contemplativa. Eles se mudaram em 1245 para o Monte Cenário, numa casa rústica com um oratório dedicado a Maria, mas mesmo a 18 quilômetros da cidade, as visitas continuavam e muitos queriam participar da comunidade, dentre eles o futuro São Felipe Benício,
que viria a ser o grande defensor, organizador e propagador da ordem. A partir de então, novos conventos foram sendo criados. Dos 7 fundadores, apenas Alessio não foi ordenado sacerdote. Foi também o último a falecer, com 110 anos. Foram canonizados juntos, como se fossem um só, algo único na história da Igreja. Suas cinzas estão na mesma urna em cenário. Em 1267, São Felipe Benício, então prior geral, reformulou os estatutos da ordem, transformando-a em ordem mendicante, junto com Santa Juliana Falconieri, sobrinha de Alessio. Criou a ordem terceira da Congregação dos Servitas. Façamos uma reflexão sobre os 7 fundadores da Ordem dos Servitas. O que mais imediatamente chama a atenção dos santos fundadores dos Servitas é a sua profunda amizade, enraizada no Evangelho e na devoção a Maria. Sem dúvida, a amizade é um dom de Deus e os 7 quiseram demonstrá-lo cabalmente com o seu exemplo de vida. Esta perfeita amizade é bem expressa pelo número 7, que na Bíblia indica perfeição, mas o seu legado vai muito além. Demonstra como a verdadeira mentalidade católica torna possível que comerciantes ricos tornem-se mendicantes, por não se apegarem às riquezas materiais e valorizarem corretamente o tesouro da caridade, multiplicado infinitamente no céu. E como esta mesma mentalidade levou, numa época onde o mundo civilizado era cristão, à reação espontânea não apenas dos 7, mas de muitos cidadãos por toda a Europa, a combater as guerras de então e o surgimento das comunas liberais de estilo mundano, como empenho na formação de grupos, confrarias e movimentos voltados para uma vivência mais radical nos ensinamentos da Igreja. Hoje também vivemos muitas guerras e ameaça de comunas mundanas, e também surgiram muitos movimentos católicos que não apenas estes movimentos, mas toda a Igreja se dediquem a viver melhor o Evangelho, pois esta é a garantia única da boa e possível transformação da sociedade a partir do revigoramento da santidade pessoal e comunitária. Eu convido agora a fazermos juntos a oração dos 7 fundadores da Ordem dos Servitas. Vamos lá? Coloque a sua intenção de antemão. Minha oração. Deus Pai, que quereis vossos filhos numa única família, do mesmo sangue, o de Cristo, concedei-nos vivenciar a amizade que juntou os 7 santos fundadores dos Servitas aos pés da cruz, com Maria, por sua intenção, sabermos nos desapegar dos bens materiais para viver a riqueza da caridade para com os irmãos, e pelo exemplo desses reagir com os ensinamentos evangélicos às guerras, tentações, pecados e perseguições deste mundo,
por nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, que no cenário do Monte Gólgota venceram as dores pelo amor e levaram à perfeição o seguimento da vossa vontade. Amém. Que os 7 fundadores da Ordem dos Servitas intercedam pelo mundo, pela sociedade, pelas famílias, pelos desamparados, pelos sofridos, pelos rejeitados, enfim, por todos. Em nome de Jesus, amém, que assim seja.